A atenção ao dia a dia, a atenção aos estímulos, às nossas escolhas, entender que tudo que a gente precisa fazer que envolva autocuidado precisa ter um olhar interno. Por que que eu vou fazer isso? É valoroso? E voltando a falar sobre valores, né? É importante para mim, pensando em mim, né? Ou não no outro necessariamente, porque daí a gente se confunde, a gente se mistura. Mas quanto mais eu puder fazer coisas por mim, a gente não tá falando de egoísmo, mas de momentos de relaxamento e de autocuidado mesmo, eu vou conseguir ser uma profissional melhor, eu vou conseguir ser uma amiga melhor, eu vou conseguir ser uma esposa melhor, uma mãe melhor. Sim, por isso que o autocuidado é individual e pessoal, que é aquilo que melhor funciona para cada um, não é o que melhor funciona para a sociedade ou para os outros, né? E por isso que eu falei antes do autoconhecimento, porque se tu não realmente te conhece, né, aquilo que realmente importa, né, que é valoroso, que é significativo e também que se tu não olha para os teus limites, para as tuas necessidades, tu não consegue identificar o que tu tá fazendo de fato, que é uma atitude de autocuidado. Então, por isso que é importante a gente primeiro trabalhar também o autoconhecimento para poder identificar o que é autocuidado. E também eu vejo talvez como dificuldade, né, Jéssica, assim, do autocuidado, é que por exemplo, hoje a gente vê muito uma sociedade extremamente acelerada, agitada, com diversas demandas, né? E muitas vezes a gente ouve que não tem tempo, porque talvez, de fato, se a gente não se organiza e não se planeja, inclusive colocando na agenda quais são os momentos que tu vai ter de autocuidado, isso acaba passando despercebido, porque tu trabalha demais, porque tem que atender a família, porque tem que atender filho, porque tem que ter dinheiro, precisa pagar as contas, e é trabalho, trabalho atrás de trabalho, aí chega cansado, chega sem energia. Exato. E quando vê, o autocuidado se foi. Também, muitas vezes, a gente escuta as pessoas falando que se sentem até culpadas de olhar para si. Bem comum, né? Entende? Não, mas eu não tenho tempo para cuidar de mim. E aí essa pessoa que se culpa, muitas vezes, entende o autocuidado como uma atitude egoísta, né? Ou como um luxo, e não como uma necessidade. Entendendo que se a gente não está bem com a gente não vai estar 100% para as outras áreas da nossa vida. Então, a culpa é algo que está bem presente. E também aquelas pessoas mais autoexigentes, pessoas que se cobram demais, que buscam a perfeição, entre aspas, querem dar conta de tudo, acabam, né, negligenciando a sua própria saúde, né? Saúde de uma forma geral. Porque às vezes a pessoa vai lá, faz academia, por exemplo, mas deixa de olhar para suas emoções, né? Para sua saúde emocional. E quando vê, está desenvolvendo quadros até transtornos patológicos, porque não está olhando para essa saúde de uma forma sistêmica, né? E o autocuidado também propõe isso, que a gente possa olhar para as diferentes áreas da nossa vida e dar atenção a elas, né? De uma forma consciente, de uma forma direcionada e não daquela forma intuitiva. E agora isso que tu falou é bem importante, Fê, isso de a gente não se dar por conta, passou o dia a gente não se dá por conta. A gente entra naquela rodinha dos ratos, né, naquela corridinha, e quando vê, bom, o dia passou, a semana passou, e o que que eu fiz? Né? Por isso que sempre quando eu pergunto isso para meus pacientes, eles têm essa dificuldade, eu super entendo. Então quando a gente fala também de autocuidado, é olhar um pouco para a espiritualidade, para nossa funcionalidade, o que que faz sentido, né, a questão da saúde física, emocional. E claro, né, a gente agora também pensando em uma coisa bem interessante, que às vezes tem pessoas que têm uma rotina difícil, né? Aquela coisa de pega a condução de manhã, né? Tem que acordar às 4 da manhã, não tem horário né? Daqui a pouco a pessoa que está nos ouvindo pode pensar, mas eu não tenho tempo, né? Então, a gente poder entender o que dentro da sua rotina é possível. Pelo menos que tu valide a tua dor. Pelo menos que tu valide que quando tu não tá bem, note que tu não tá bem. E veja o que é possível fazer. Não tô falando pra abandonar tudo ou pra faltar trabalho, nada disso. Mas só de tu notar e ter consciência que não tá legal, não tá bem, hoje não é um dia bom. E poder se dar um presente, de repente, né? Poder ir lá, né, tomar um café num lugar diferente. Ou, né, enfim, conversar com uma amiga, mandar uma mensagem. Enfim, ver o que faz sentido pra ti. O que poderia ser um respiro pra ti. E acrescentar isso na tua rotina.